Algumas verdades não gritam, elas sussurram. São como correntes subterrâneas que esculpem o solo por onde caminhamos sem perceber, enquanto a maioria das pessoas corre atrás de respostas. O verdadeiro buscador aprende a se calar diante da pergunta certa, e é nesse silêncio interno que os princípios herméticos começam a operar. Os 7 princípios herméticos não são ideias filosóficas para decorar, nem regras para dominar o mundo. São leis que atuam o tempo inteiro, quer você esteja consciente delas ou não. Ignorá-las é viver no caos. Compreendê-las é começar a participar da vida com mais clareza, mais presença e mais liberdade. Esses princípios foram sintetizados no livro O Kybalion, por autores anônimos que se assinaram como os 3 iniciados, mas sua origem remonta ao Egito Antigo, onde Hermes Trismegisto uniu o saber filosófico ao espiritual, criando uma linhagem de conhecimento que transcende religiões, culturas e épocas. O que ele deixou não foi um dogma, mas um espelho. Um convite à consciência. A seguir, vamos mergulhar, um a um, nos 7 pilares dessa sabedoria. E mais do que compreender com a mente, o desafio é sentir o que cada princípio ativa dentro de você. 1. O princípio do mentalismo. Tudo é mente. O universo é mental. Essa é a base de tudo. A realidade que percebemos não existe de forma sólida ou separada da consciência. Ela é uma projeção da mente. E mais do que isso, ela é mente. Ao acordar de um sonho, muitas vezes nos damos conta de que tudo ali menos cada pessoa, paisagem, emoção, era criação nossa, no plano da existência. A lógica é parecida. A consciência universal sonha o universo. E nós, pequenos reflexos dessa mente cósmica, sonhamos nossos mundos internos e externos a partir da forma como pensamos e sentimos. Por isso, mudar a realidade não começa do lado de fora. Começa com a qualidade dos pensamentos que você alimenta, com a vibração da sua mente e com o foco da sua atenção. Viver sob o mentalismo é assumir responsabilidade pelo campo mental em que você vive. Não se trata de culpar-se por tudo, mas de assumir o protagonismo silencioso daquilo que você nutre internamente. Pensamentos são sementes, e onde você foca, cresce. 2. O princípio da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Esse princípio mostra que tudo está conectado por reflexos e padrões equivalentes, em diferentes planos da realidade. O macro reflete o micro. O corpo reflete a mente. O lar reflete o estado emocional. O universo não é feito de pedaços soltos. Ele é um sistema harmônico de correspondências. Ao observar o caos externo, o hermetista pergunta: o que isso revela sobre o que há dentro de mim? E ao sentir turbulência interior ele compreende. Isso está se manifestando lá fora também. A verdadeira transformação não exige mudar o mundo. Ela começa quando mudamos o clima interno. Esse princípio também nos ensina a ler os sinais da vida, porque tudo o que acontece ao redor traz pistas sobre o que está acontecendo por dentro. As relações que se repetem, os obstáculos que voltam com novas formas, as coincidências que não são tão aleatórias assim. Viver com consciência da correspondência é aprender a interpretar os símbolos vivos da existência. 3. O princípio da vibração. Nada tá parado. Tudo se move. Tudo vibra. Mesmo o que parece sólido é, na essência, movimento energético. Cada pensamento tem uma frequência. Cada emoção, uma vibração. Cada pessoa, um campo. E nós nos sintonizamos com o que vibramos menos como uma estação de rádio atraindo músicas da mesma frequência. A raiva atrai conflito, a gratidão, fluidez, o medo, estagnação, o amor, expansão. A consciência da vibração não é apenas mística, mas prática. Se você deseja mudar sua vida, precisa começar vibrando de forma diferente. Isso não significa forçar positividade, significa permitir-se purificar a frequência menos acolher as emoções. Entender os padrões e elevar o estado interno com verdade. A vibração também afeta ambientes, objetos, até mesmo alimentos, tudo emite uma assinatura energética. E ao se tornar mais sensível, você começa a sentir o que ressoa e o que intoxica. Viver em harmonia com esse princípio é escolher, a cada momento, o que vale a pena manter por perto, física e emocionalmente. 4. O princípio da polaridade. Tudo é duplo. Tudo possui polos. O quente e o frio são variações de uma mesma coisa. Temperatura, o amor e o ódio, intensidades de uma mesma energia emocional. A luz e a sombra, manifestações de uma mesma presença.
Compreender a polaridade é deixar de ver o mundo em extremos absolutos, é perceber que o que hoje parece negativo pode se transformar em algo positivo, dependendo do grau em que se expressa. Todo sentimento, mesmo o mais desconfortável, tem uma semente de cura. Toda dor pode se tornar poder. Toda raiva pode virar movimento. O erro está em negar o polo oposto. A sabedoria está em transitar entre os extremos com consciência. Ao viver sob a luz da polaridade, você entende que não é ou isso ou aquilo. É isso também, e aquilo também. Somos complexos, e tudo tem dois lados. A paz não está na negação de um deles, mas no equilíbrio entre os dois. 5. O princípio do ritmo. Tudo flui e reflui. Tudo sobe e desce. Tudo se move como um pêndulo. E a sabedoria está em não resistir aos ciclos, mas aprender a dançar com eles. Existem momentos de expansão e momentos de recolhimento, de energia e de cansaço, de clareza e de dúvida. Resistir a esse ritmo é a origem de muito sofrimento. A sociedade nos ensina a querer estar sempre em alta, sempre ativos, sempre produtivos. Mas a natureza não funciona assim. A lua tem suas fases. As estações mudam, o coração pulsa entre contração e relaxamento. Entender o ritmo é aceitar a impermanência. É confiar no tempo das coisas. É saber que tudo passa menos o bom e o difícil, e que, se você estiver presente, sempre aprenderá com o movimento. No dia em que tudo parecer escuro, lembre-se. É só o pêndulo em balanço. E a luz volta, sempre volta. 6. O princípio de causa e efeito. Nada acontece por acaso. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. A vida não é aleatória. Ela segue uma lógica profunda. Mesmo quando os eventos parecem desconectados, esse princípio nos tira do papel de vítima. Nos ensina que há uma ordem por trás dos acontecimentos. E que nossas escolhas, palavras e atitudes geram ondas que inevitavelmente retornam. Cada ação gera uma consequência. Cada omissão, também. Somos responsáveis por muito mais do que imaginamos. E isso não deve ser motivo de culpa, mas de lucidez, entender. A lei de causa e efeito é começar a viver com intenção. É deixar de reagir no impulso e começar a agir com consciência. Quer mudar os efeitos? Mude as causas. 7. O princípio do gênero. Tudo tem o seu masculino e o seu feminino. Não se trata de homem ou mulher, mas de energias complementares presentes em todas as coisas. O masculino é ação, direção, foco. O feminino é receptividade, sensibilidade, intuição, dentro de cada ser humano. Essas forças coabitam, e a harmonia interior depende do equilíbrio entre elas. Uma pessoa muito ativa e racional, sem escuta interna, se torna dura, fria, desconectada. Uma pessoa muito sensível, mas sem direção, se perde em emoções. O mundo precisa de mais integração, menos separação. E o princípio do gênero nos convida a unir dentro o que o mundo insiste em dividir fora. É na dança entre o fazer e o sentir, o planejar e o fluir, o pensar e o intuir, que nascem as decisões mais sábias. Os 7 princípios herméticos não são apenas ideias, são lentes para viver melhor, instrumentos para quem deseja sair da confusão e entrar em sintonia com algo maior do que si mesmo. Eles não prometem controle total, prometem consciência. E isso, por si só, já muda tudo. Aos poucos, com prática, com humildade e com presença. O buscador começa a perceber que o caos tem ritmo, que a dor tem sentido, e que a vida, mesmo em seus momentos mais sombrios, está o tempo todo oferecendo caminhos para o despertar. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar em o princípio do mentalismo, o mais sutil, e talvez o mais transformador de todos. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal Hermeticismo. Há muito mais a ser revelado. E essa jornada está só começando.